O que é notação científica? Entenda de forma simples e prática. Oi, amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Prof. Cris Nunes e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que pode parecer complicado no início, mas que na verdade é super simples quando você entende: notação científica. Eu prometo que você vai conseguir entender de forma bem fácil e com alguns simples exemplos. O que é notação científica? A notação científica é uma forma de escrever números muito grandes ou muito pequenos de maneira mais simples e prática. Ao invés de escrever todos os zeros de um número muito grande ou um número muito pequeno, usamos a potência de base 10 para representar esses valores. Por que usamos a notação científica? Imagina que você precisa escrever o número 500 milhões. Isso dá um trabalhão, não é mesmo? Mas na notação científica, vamos escrever esse número assim: 5 vezes 10 elevado a 8. Percebe como fica mais simples? Agora, pense em um número bem pequenininho, como 0,00000025, ou seja, 25 centésimos de bilionésimos. Em vez de escrever todos esses zeros, a notação científica vai ser 2,5 vezes 10 elevado a menos 7. Facilita bastante, não é? Então, como que a notação científica funciona? Olha, já vou dar uma prévia do que a gente vai ter nos nossos exemplos. Se você tem um número muito grande, significa que existe uma vírgula imaginária no final dele. Você vai movimentar essa vírgula do final para o início e vai separar o primeiro do segundo número. Aí, você vai contar quantos dígitos ficaram depois dessa vírgula. Agora, se você tem um número muito pequenininho, igual o exemplo que eu dei de 0,00000025, o que você vai fazer? Você vai pegar a vírgula que está no início do número e vai movimentar com ela para o final e você vai separar o penúltimo do último dígito. Aí, você vai contar o total de números que tinham antes dessa vírgula. Essa quantidade de números que você vai contar vai se tornar o expoente da base 10. Bom, falando assim, talvez você não tenha entendido da forma como deveria entender, mas agora eu vou mostrar exemplos e você vai ver como que é uma coisa tão simples e tão prática para você aprender. Observe esses dois exemplos aqui de números muito grandes: 500 milhões e aqui 231 trilhões, mil, milhão, bilhão, trilhão, 231 trilhões, olha o tamanho desses números. Então, aqui a gente vai usar o macete que eu falei para vocês. Como são números muito grandes, existe uma vírgula imaginária no final de cada um. O objetivo é a gente pegar essa vírgula e colocar separando o primeiro do segundo dígito, já que esse número é muito grandão. A mesma coisa aqui. Eu vou movimentar com essa vírgula do final para o início e vou separar o primeiro do segundo dígito, beleza? Então, aqui nós temos dois números muito grandes que nós vamos converter para a notação científica. Lembra do primeiro esquema? Eu tenho que colocar uma vírgula que separa o primeiro do segundo dígito. Então, só que existe uma vírgula imaginária no final de cada um desses números muito grandes. Eu vou movimentar com essa vírgula até o início do número, separando o primeiro do segundo dígito. O segredo da notação científica é que sempre antes da vírgula só pode ter um dígito, que varia do 1 até o 9, somente. 10 não pode, 11 não pode, 12 não pode, tem que ser simplesmente do 1 até o 9, essa é a regra. Então agora nós vamos movimentar com essa vírgula e contabilizar quantas casas que a gente andou. 3, 6, 7, 8. A vírgula veio parar aqui. Então, qual o número que a gente tem em forma de notação científica? 5,0, tá vendo que a vírgula está separando o 5 do 0?
vezes 10 elevado ao número de casas que nós movimentamos. Então, a gente andou 3, 6, 7, 8. Então, o expoente da base 10 vai ser o número de casas que nós andamos. Agora, olha esse numerozão aqui, 231 trilhões. A gente também vai movimentar com essa vírgula de forma que separe o primeiro do segundo dígito. E aí, a gente também vai contar o número de casas que vai se tornar o expoente da base 10, beleza? Então, vamos lá. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Então, 14 casas. Tá vendo que eu tenho o 2, o 3 e o 1? Então, além do 2 e do 3, eu também tenho que acrescentar esse 1 aqui. Depois a gente vai comparar os dois exemplos para vocês entenderem bem. Olha, então vai ficar 2,31 vezes 10 elevado ao número de casas que eu andei. Como eu movimentei 14 casas, por isso que ficou 10 elevado a 14. Tá vendo que fica muito mais simples colocar em forma de notação científica do que um número com tantos dígitos? Esse é o segredo da notação científica. A comparação entre os dois exemplos, ó. Tá vendo que depois do número 5 eu só tenho zeros? Então, eu posso deixar esse 5 sozinho, multiplicado pela base 10. Já está na forma de notação científica. E já aqui, como após o 2 eu tenho dois dígitos diferentes de zero, eles precisam aparecer. Então, vai ficar 2,31. Eu não posso ignorar o 31. Vezes 10 elevado ao número de casas que a gente andou. Aqui, nós temos dois números muito pequenos. Olha, 0,000000016, ou seja, 16 trilionésimos. E aqui, 0,0000025, ou seja, 25 centésimos de milionésimos. Nossa, que números pequenos, né? Esses números também a gente consegue colocar em forma de notação científica. No caso daqui, como eles são muito pequenos, observe que a vírgula ela está no início deles, né? Como que a gente tem uma noção assim que esse número realmente é tão pequeno? Se fosse para a gente converter para dinheiro, a gente deveria ter apenas 2 dígitos depois da vírgula, não é? Olha só, se eu tampasse o restante e mesmo que eu tentasse arredondar, ia dar o quê? 0 centavos. Ou seja, seria um número muito pequeno, né? Daria 0 praticamente. Então, um número muito pequeno assim, né, ele vai representar aí o tamanho de uma molécula, de uma célula, né, de algo muito, muito assim, microscópico, aí dá um valor tão piquititico. Nós vamos, então, movimentar com a vírgula do início para o final. O objetivo, lembra, que eu sempre tenho que deixar a vírgula separando ou os dois primeiros dígitos ou os dois últimos, tá bom? Então, a gente tem que lembrar que quando o número é muito pequeno, eu tenho que separar sempre o penúltimo do último número, né? Então, aqui, essa vírgula, ela vai vir pra cá. Eu já vou até colocar onde que ela vai parar. E a gente vai contar quantas casas essa vírgula andou para chegar até aqui, beleza? Então, vamos lá. 3, 6, 9, 10, 11. Tá, então vai ficar 1,6 vezes 10 elevado ao número de casas que eu andei. Eu andei 11 casas, não foi? Eu gosto de contar de 3 em 3, vocês repararam, né? 3, 6, 9, 10, 11. Só que, como ele é muito pequeno e eu andei ao contrário, então eu tenho que colocar um sinalzinho de negativo no expoente da base 10. Olha que fácil. Aqui também vai ser o mesmo esquema, eu tenho que separar os dois últimos dígitos, ó, o último do penúltimo. Então, eu sei que a vírgula vai vir pra cá. Então, vamos contabilizar. 3, 6, 7 casas. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 elevado ao número de casas que eu andei. Mas como eu andei ao contrário, eu vou colocar um sinal
de menos, porque aqui, esse sinal negativo, quando eu bato o olho nesse tipo de notação científica, eu já sei que se refere a um número muito pequeno. Se o expoente for positivo, eu já sei que se refere a um número muito grande. Viu como é fácil? A notação científica serve para simplificar a escrita dos números grandes ou pequenos, tornando tudo mais rápido e prático. Agora você pode escrever números de forma mais eficiente e entender como cientistas lidam com números tão grandes quanto as distâncias no espaço ou pequenos quanto as partículas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!